Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Temos como convidados hoje o vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França, e o secretário de Estado de Turismo, Laércio Benco. No primeiro bloco nós falamos sobre turismo, sobre investimentos, boas notícias para Tupã. E nesse bloco nós vamos falar sobre política, sobre o trabalho também do governo do estado. Vice-governador, o senhor foi vereador por 2 mandatos. O senhor sabe a importância de um legislador, né? Aquele que está no dia a dia com a população. Nós temos aqui uma Câmara com 15 vereadores, 3 vereadores do seu partido. Eu queria que o senhor falasse a importância do vereador, que no dia a dia ali desenvolve o seu trabalho, e o senhor também, que depois que é um vereador também, né? Olha, você sabe que vereador é a mais difícil das tarefas, né? Porque a disputa para a eleição de vereador é a mais difícil. Porque como você disputa com muitos, os ramos ficam muito grudados. Então você vai pedir voto para alguém e fala, olha, eu gosto de votar em você, gostaria, mas minha filha namora com um cara que é candidato a vereador. Eu brinco, quando eu saí candidato a vereador a primeira vez, na minha cidade, eu saí todo animado, eu pensei, primeira coisa, eu vou pedir voto no meu prédio, né? Aí o pessoal dos 30 andares lá, tinham só 14 que moravam no prédio, o resto era de temporada. Aí eu fui lá e já tinha 3 candidatos entre os 14, então nem me animei muito. Aí eu falei, vou direto correr no zelador. Quando eu cheguei no zelador, ele falou, olha, doutor, não sei se o senhor tem candidato, minha filha está namorando com um cara que é candidato a vereador, tá? E a gente brincava que era o seguinte, quando eu via na rua, eram 600 candidatos. Eu me lembro que quando a gente via na rua uma pessoa nos ombros, todo mundo gritando com o nome dele e tal, eu falava, aquele ali é candidato? Não, aquele ali é eleitor. Embaixo é todo mundo candidato, né? Então a eleição de vereador é a mais difícil, é a mais complicada. Mas, entretanto, também é aquele que está mais próximo da população, né? Então é super importante. Quando você tem um veículo de comunicação, como é o caso daqui, que tem a Câmara, tem a TV transmitida, enfim, as pessoas se aproximam do vereador e podem cobrar melhor a sua atuação, né? Então, acho muito bacana, vocês estão de parabéns aqui. Poucas cidades têm esse privilégio. O senhor tem 3 vereadores aqui, o Renan, o Castilho, né? Esses 2 vereadores, e tem também o vereador Charles. E eles sempre vão a São Paulo, quando voltam, fazem programas, falam das reuniões que mantém com o senhor. É importante, né? Ir buscar os recursos, manter contato com os secretários, com o vice-governador, isso faz parte também do trabalho. Claro. A Câmara, ela tem como obrigação legislar e fiscalizar. Mas se o vereador sabe se virar, ele ajuda também a prefeitura buscando recurso, tendo relações partidárias, né? Hoje estavam vários vereadores aqui, o Escombate, o Eduardo Chiguenro, o Meirelles, o Eliezer, estavam aqui me recepcionando, eu quero agradecer, junto com os nossos aqui, o Charles, o Renan e o Castilho. Eu acho assim que se o parlamento, ele pode fiscalizar o prefeito, ser duro na fiscalização, mas ele pode ser harmônico, ele pode ajudar a cidade, né? Não pode trabalhar, aquela história de que o prefeito elege, no dia seguinte atrapalhar o prefeito, já pensando na próxima eleição, né? Cada coisa no seu lugar. O primeiro momento agora é de reconstruir a cidade, colocar as coisas no lugar, e os vereadores estão ajudando para isso. Secretário, sua experiência como vereador em São Paulo, que é a maior cidade do nosso país, né? Não, sem dúvida. Como bem disse o Márcio, o cargo de vereador é aquele que você está mais próximo direto da população. Quando a pessoa tem um problema, ela, desde tapar um buraco na rua, ou reclamar do lixo não coletado, ou uma vaga para uma criança na escola, ela vai pedir para o vereador ou para o prefeito. Ninguém vai pedir para o governador, para o presidente da República ou para algum deputado. São os vereadores e os prefeitos que recebem essa primeira demanda. Então é muito importante a gente ver, eu converso muito com o vice-governador Márcio França, ele tem uma preocupação com isso, porque já foi prefeito, também sabe a importância de uma questão que foi colocada fora de ordem nos últimos tempos, que é muito recurso, toda a arrecadação ficar com os cofres do governo federal e as prefeituras ficarem com cada vez menos repasses e mais obrigação. Isso acaba engessando aquele poder público que deveria ser o mais respeitado, aquele poder que deveria ser o que tem maior investimento e maior fatia da arrecadação, que são as prefeituras, porque as pessoas, ninguém vive no estado de São Paulo, ninguém vive no Brasil, as pessoas vivem em Tupã, as pessoas vivem na cidade de São Paulo, as pessoas vivem em São Vicente, as pessoas vivem em Quatá. Então, é dessa forma que eu acho que a gente tem que reestruturar, apoiar os vereadores e vejo aqui sempre, quando a gente conversa com o Márcio, ele sempre apoia esse fortalecimento dos municípios, o que, por via de consequência, é o fortalecimento dos vereadores e dos prefeitos. A única coisa que eu discordo do Márcio é que os 3 vereadores aqui estão mais para Edmundo, Evair e Zinho, porque são muito bons. Porque palmeirense. Palmeirense, né? Tá falando, né? Eu vou falar o ataque do Corinthians também.
Ô, vice-governador, o senhor foi vereador, 2 mandatos, foi prefeito, 2 mandatos, deputado federal, 2 mandatos, secretário, hoje é o vice-governador do estado. O que nos faz, né, dentro dessa análise, supor que o senhor vai continuar trilhando esse caminho. O nosso governador do estado tem condições ou vai pleitear ser candidato a presidente, ou dentro dessa conjuntura, o senhor pode assumir o governo do estado ou pode ser candidato também. Como é que o senhor está lidando com essa questão? Olha, cada coisa a seu tempo, né? O governador Alckmin é um homem muito experiente, né? Ele é o homem que mais vezes foi governador em São Paulo, né? 4 vezes. É um negócio impressionante, né? E ele certamente já disputou uma eleição de presidente da República, tem a vontade e o desejo de ser presidente de novo, né? De ser candidato a presidente. O partido dele vai decidir ainda, mas eu espero que decida. Ele fará muito bem para o Brasil. Se ele for candidato, ele terá que sair do governo, porque a lei o impede de ficar no governo. Então ele deve sair no ano que vem. Se ele sai no ano que vem, eu assumo porque é a obrigação por lei, né? Quando eu assumo, fica um período, nesse período da eleição, eu só posso ser candidato à reeleição, eu não posso ocupar outro cargo. Quer dizer, se eu for candidato, só posso ser candidato à reeleição de governador. E é claro que é uma decisão que envolve uma grande responsabilidade. São Paulo é uma espécie de país dentro do país. Para você ter uma ideia, o PIB de São Paulo hoje, né, um produto que toda a população de São Paulo produz, é equivalente a 3 vezes o que a Argentina produz, 2 vezes o Canadá. Então é um país, né? Se fosse um país, São Paulo estaria entre os 25 maiores países do mundo, só São Paulo. Então é uma grande responsabilidade. Mas eu tenho aí a sorte de viver com o governador Alckmin, ele é um grande professor na convivência, da maneira que administra as coisas. E ele que, quando você é liderado por alguém, você deve deixar que essa pessoa decida no instante dela o que é melhor para a carreira dela. A nossa prioridade é que o Alckmin seja candidato a presidente da República e se eleja presidente. Acho que ele fará muito bem para o Brasil. Eu brinco e falei há pouco ali, vou repetir aqui para o telespectador, o Estado de São Paulo não elege um paulista presidente da República há 111 anos. Desde que Rodrigues Alves deixou a presidência da República em 1906, né, deixou porque morreu, São Paulo nunca mais elegeu um presidente da República. Ah, mas e o Fernando Henrique? O Fernando Henrique era carioca. E o Jânio Quadros, era mato-grossense. E o Lula, é pernambucano. E o Michel? Michel é paulista de Tietê, mas o Michel não foi eleito. Ele foi eleito vice-presidente e assumiu a presidência indiretamente, né? Então, eu acho que está na hora do Brasil voltar a experimentar esse modelo de estabilidade de São Paulo, né? E acho que a pessoa que melhor representa essa estabilidade no Brasil hoje, quando você está com a vida muito instável, você procura encontrar alguma coisa estável, que te dê estabilidade. Estabilidade no Brasil é Alckmin, né? Então, eu estou convencido que ele será um belo candidato, e aí a decisão será dele, de quem é que deve sucedê-lo, né? Eu vou respeitar a decisão dele. Claro que estando no cargo, eu gostaria muito de poder continuar no cargo, né? Eu tenho uma longa carreira política, fui prefeito, tive outras funções importantes, secretário de Estado em várias funções, em várias secretarias diferentes, mas a decisão será do governador. E eu vou respeitar a decisão dele. E espero que no caso do meu partido, que é um partido grande, tem vários governadores pelo Brasil, enfim, e a gente possa estar, se essa for a escolha, a gente faça uma grande parceria com partidos diferentes para poder continuar tocando o Estado de São Paulo na altura do que vem tocando o governador Alckmin. Governador, nos últimos tempos, né, nós temos falado muito da questão partidária, as dificuldades dos partidos, mas a gente sabe da importância de um partido, né? O senhor pertence a um partido, o PSB, histórico, esse partido na história do país. Tiveram um candidato que, a fatalidade, né, o Eduardo Campos acabou falecendo, era um dos candidatos fortes à presidência da República, e o partido, o PSB, vem crescendo no estado de São Paulo, né? Nós percebemos aqui na nossa região, o partido ganhou um corpo maior. Queria que o senhor falasse também, a gente personifica muitas vezes, mas o partido também é importante. O governador é de um partido grande, o senhor pertence a um partido. Essa força que o partido cresce, que atrai jovens, lideranças, pessoas novas, como nós temos aqui na cidade, é importante. O que aconteceu? No nosso caso, o partido era muito vinculado ao Nordeste, por conta da presença da doutora Reis. A doutora Reis foi governador em Pernambuco, voltou a ser governador. O partido hoje ainda tem lá o governo do Estado, a prefeitura da capital, é o maior partido de Pernambuco. E o PSB disputa com o PMDB, qual o maior partido do Nordeste, né? Então não tinha muita tradição em São Paulo. E nós construímos uma longa trajetória. Eu só sou filiado ao PSB, sempre fui do PSB desde menino, né? Então não tive outro partido, desde vereador até agora. E quando eu comecei em São Paulo, nós éramos só 6 vereadores. Foi uma longa trajetória, né? Nessa última eleição elegemos milhares de vereadores e fomos o segundo partido mais votado em São Paulo. Ganhamos prefeituras grandes, das 3 maiores de São Paulo ganhamos 2, né? Guarulhos, Campinas,
Guarujá, Mauá, enfim, diversas grandes cidades aqui da região. Tivemos, como é o caso que está nos acompanhando hoje aqui, o ex-deputado e ex-prefeito Valdomiro Lopes, prefeito de São José do Rio Preto, agora Catanduva, disputamos pau a pau em Barretos. Tivemos 4,5 milhões de votos no estado de São Paulo na eleição passada para prefeito, né? Isso foi a segunda maior votação do estado de São Paulo. O PSDB foi o mais votado, com quase 8 milhões, e nós fomos o segundo mais votado. Então, o partido é importante porque você tem que ter gente que pensa como você. Agora, partido não é a prioridade evidentemente é o governo, são as prefeituras, né? E tem gente que confundiu o partido como fim. O partido é um meio para você chegar aos governos, porque no Brasil ninguém pode ser candidato avulso. Por mais que você possa ser uma pessoa famosa, você não pode ser candidato avulso, você precisa de um partido, né? E se você cuida do partido, o ideal é que você cuide para que você tenha coesão, né, no pensamento. Nós agora, há pouco tempo atrás, tivemos uma divergência interna, por exemplo, por conta da permanência no governo do presidente Michel Temer. Nós votamos a favor lá, o partido votou a favor, a grande maioria, no impeachment da Dilma. Então alguns resolveram aderir ao governo do Michel e entrar no governo. Chegou uma certa hora que a gente viu que a situação estava piorando, dissemos, tem que sair do governo e fazer oposição ao governo. E aí alguns resolveram ficar, então nós fechamos questão e aí saímos do governo para poder cumprir a nossa jornada, né? A gente não é contra o presidente Temer, mas nós achamos que a maneira que o Brasil está hoje, né, com todas essas coisas acontecendo, fica sem prestígio, sem força para poder fazer as coisas que o Brasil precisa. E aí saímos do governo, foi uma atitude acertada, né, que produziu um efeito positivo. Nós temos o governo de Brasília, o governo da Paraíba, o governo de Pernambuco, já tivemos em diversos estados, prefeituras grandes, Belo Horizonte, enfim, e tivemos dentro da engenharia. Nesse instante, nós estamos muito alinhados aqui em São Paulo com o PSDB do governador Alckmin. Fizemos essa parceria, o governador me convidou na eleição passada, eu coordenava a campanha do Eduardo Campos, quando ele faleceu. O Eduardo faleceu lá em Santos, do meu lado, né? Eu estava no aeroporto esperando o Eduardo chegar, o avião caiu. E o governador fez o convite, depois nós tivemos a Marina, que disputou a eleição de presidente, e vamos ver se a gente consegue criar um grupo de partidos para dar sustentação à candidatura do governador Alckmin. Queria saber a opinião do senhor sobre as reformas. Nós tivemos, foi sancionada a reforma trabalhista, nós tivemos ali a questão da terceirização, uma série de mudanças que estão ocorrendo. O que o senhor vê de positivo e o que precisa ainda melhorar nessas reformas? Veja, tinha vários assuntos importantes que precisavam ser votados, né? Trabalho intermitente, por exemplo, bem que mencionou aqui a questão de hotelaria. Suponha que você tem uma festa lá a mais famosa aqui da região, Barretos, né? Tem uma festa em Barretos. Então, naquele período da festa, você precisa de mais funcionários, precisa contratar garçom, precisa contratar cozinheiro, precisa contratar funcionário do hotel. Então, é justo, é correto que você possa contratar a pessoa por um período curto, intermitente. E todo ano vai ter a festa. Então, você contrata naquele período. Lá na nossa região do litoral de São Paulo, por exemplo, no verão, você tem muito mais gente. Então, você contrata num período intermitente. Precisava de uma legislação adequada para isso. Senão começa a pipocar um monte de ação trabalhista, o empresário não contrata. Mesmo tendo a necessidade, não contrata, né? Então, precisava de legislação. Tem vários assuntos que eram importantes para serem feitos, mas o problema é o seguinte, o presidente Michel, assuntos grandes, assuntos importantes, devem ser apresentados por quem foi eleito. Porque a eleição dá a você um respaldo popular. Como ele não havia sido eleito presidente, claro que iria ter muita gente contrária, porque a pessoa fala, olha, você não foi eleito, como é que você vem querer apresentar reformas importantes? E ele misturou duas das mais difíceis, a trabalhista junto com a previdenciária. E a previdenciária assusta as pessoas. Fala, mas vem cá, eu não vou poder aposentar, né? Vou ter que aposentar com 75 anos. Às vezes a pessoa, especialmente quem trabalha no mundo rural, não chega a 75 anos de idade. Então ele vai pagar a previdência sem nunca poder se aposentar. Então, ela tinha pontos positivos e tinha negativos. Hoje a trabalhista foi aprovada, então é assunto encerrado, já passou pelo Senado, pela Câmara. Nós vamos ter a experiência de ter uma mudança. A principal mudança na trabalhista, qual é? A que permite hoje que o patrão e os empregados façam um acordo que eventualmente contrarie o acordo coletivo feito da maneira sindical. Isso é uma novidade no Brasil. Então, se de repente se junta patrão e empregado, fazem um acordo e esse acordo vale mais do que a legislação. Mas não vale para algumas coisas. Não vale para mudar fundo de garantia, não vale para mudar férias, não vale para mudar, enfim, aquelas licenças constitucionais que tem direito. Mas o resto você pode. Vamos supor, pode acontecer
de uma escola particular, por exemplo, fazer um acordo com os seus funcionários, já que a escola tem 2 férias por ano, e essas férias incidem em julho, depois em janeiro, pegar e esticar, juntar tudo, por exemplo, em janeiro, trocar essas datas, que antigamente não podia, agora os patrão e empregado podem fazer isso juntos, né? Então tem vantagens importantes e tem coisas que ficaram tortas, que não deviam ser feitas, porque é correto você acabar com o imposto sindical dos trabalhadores se você acabar com o imposto sindical dos patrões, senão você desequilibra. O que vai acontecer? Hoje você vai ter os patrões sindicais ainda com os seus sindicatos e os trabalhadores sem força sindical, né? Então, tinha coisa que não dava para aprovar. E aí o governo tem força, aprovou, né? Eu acho que nós vamos consertar o Brasil a partir da nova eleição. Antes disso, tem que empurrar para a gente ver se chega lá vivo, né? Tá certo, vice-governador. Nós estamos indo já para a parte final do nosso programa. Secretário, eu queria agradecer mais uma vez a sua vinda, dizer que o senhor também está se tornando conhecido aqui na nossa cidade, o senhor está num horário político do seu programa, e durante essa semana o senhor, o vice-governador, apareceram em reportagens, né, que a nossa equipe esteve lá, e até as pessoas falam, o secretário que está em Tupã, que apareceu, então o senhor é uma pessoa conhecida já na nossa cidade. Seja bem-vindo mais uma vez a Tupã, as portas da nossa cidade abertas, a TV Câmara também. Fica no espaço para suas considerações finais, essa visita rápidas, mas importantes para a população de Tupã, para os nossos legisladores. Muito honrado em estar sendo recebido aqui na cidade de Tupã pelo prefeito, os vereadores, os dirigentes. Muito honrado em estar acompanhando aqui o nosso governador e próximo governador Márcio França. E quero deixar como consideração, já que o assunto desse segundo bloco aqui foi uma questão política, como apareci na TV como presidente de um partido, o PHS, que é o nosso partido, deixar clara a nossa posição, que nós somos muito favoráveis a uma renovação dos quadros políticos e nós precisamos ter claramente, isso já declaramos, queremos ver Geraldo Alckmin presidente e queremos ver Márcio França governador do estado de São Paulo, por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de merecimento do Brasil e do estado de São Paulo. O estado de São Paulo e o Brasil merecem essas 2 pessoas que estão mais do que preparadas para assumir esses 2 cargos e terem continuidade a esse trabalho. E em segundo, porque isso é coisa correta a acontecer, porque a política ela se dá com 2 regras básicas, a boa política, a hierarquia e a liturgia. Nós temos que respeitar essas coisas. A Igreja Católica é a instituição mais antiga do mundo porque respeita basicamente essas 2 situações. Então, tanto pelo foco de mostrar que São Paulo precisa de um bom gestor, que é o Márcio França, para suceder esse ótimo gestor, que é o Geraldo Alckmin, e que o Brasil precisa do Alckmin, o Alckmin é necessário para o Brasil, a nossa posição do PHS é muito clara nesse ponto e nós vamos brigar até o final e a gente fala com autonomia que talvez os demais, por delicadeza, não possam fazer, mas nós queremos fazer isso, já estamos fazendo e continuaremos fazendo, porque queremos o bem do Brasil e de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda. Vice-governador, obrigado pela sua vinda aqui também à cidade de Tupã, a TV Câmara, uma TV há 7 anos no ar, levando informação, fazendo esse trabalho para toda a nossa população. E o senhor, além de vice-governador, é secretário de uma pasta tão importante de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, e vai estar na região, né, conhecendo inovações aqui na nossa cidade vizinha de Bastos e conhecendo aqui a nossa cidade. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado. Quero dizer que eu sou muito orgulhoso dessa passagem que eu estou tendo nesse instante, a oportunidade de estar na vice-governadoria do estado de São Paulo, um estado que é um país, e convivendo com as coisas da sobrevivência dos nossos municípios, cada um com a sua característica. Vou a Bastos à tarde, Bastos é uma referência mundial na produção de ovos, né? E é bacana, é orgulhoso para a gente falar, olha, é uma cidade que, como eu conheci ontem, alguns produtores de amendoim aqui da região, que são os maiores do mundo, né? Então é um orgulho para a gente ver que não é só isso, não é? Antigamente São Paulo era café, né? São Paulo era café. Hoje São Paulo é café, amendoim, é laranja, é ovo, é frango, é carne, é cana, é álcool, enfim, tem N situações, né? Isso é um estado potente, forte, a gente tem muito orgulho disso. Cumprimento vocês aqui da TV, aos vereadores por manterem esse equipamento importante, ao prefeito, e estamos à disposição do governo de São Paulo, eu, o governador Alckmin, para atendê-los a todos naquilo que for possível, melhorando a cidade de Tupã e toda a região. Muito obrigado ao secretário também.
E obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, uma TV a serviço da população. Hoje nós tivemos um programa especial, recebemos o vice-governador Márcio França, o secretário Laércio Benco de Turismo, falamos sobre turismo, sobre o nosso estado, sobre política e sobre o que é importante para você saber da nossa cidade, do nosso estado. Então nós agradecemos a sua audiência e até um próximo encontro.